características da nossa situação contemporânea, que eram em grande parte imprevisíveis há 20 anos atrás. O Estado Islâmico, o ISIS, por exemplo. O ISIS não é a Al-Qaeda, o ISIS é em grande parte algo de radicalmente novo. Em relação à situação na altura, não eram suficientes em relação às que foram tomadas a seguir, já tomadas num contexto muito diferente. Um dos grandes riscos da análise histórica é projetar para o passado coisas que só aconteceram posteriormente. E como se pode ver quando se faz a história do memorando e a história de todo o processo destes últimos 4 anos, a percepção do memorando não foi sempre a mesma. Nós hoje olhamos para o memorando da Troika e entendemos como uma sequência do mesmo tipo de medidas punitivas que tinham sido tomadas em relação pelos gregos. E algumas havia, mas não se deviam à reação à chamada bancarrota de Sócrates, mas ao facto do PEC 4 ser chumbado. Os aspectos punitivos do memorando da Troika são em grande parte uma resposta ao chumbo do PEC 4, porque o PEC 4 correspondeu a uma tentativa, em conjunto com os alemães, de travar a crise das dívidas federadas em Portugal. Ou seja, tudo isto é muito diferente da história que nos contam todos os dias. Mas se nós formos à época, nós encontramos coisas que não encaixam. Quando muitas vezes se diz Passos Coelho fez uma campanha eleitoral prometendo coisas completamente diferentes que veio a fazer. Claro, porque até ao final do ano 2011 ninguém tinha consciência de que o memorando significava aquilo que nós hoje dizemos que ele significa. Ele é apresentado por Sócrates como uma revisão do programa grego, também já ninguém se lembra disso. Ou seja, que enquanto que o programa grego tinha deixado fora a possibilidade do desenvolvimento económico, o memorando português tinha a diferença de, tendo medidas restritivas, permitir o desenvolvimento económico. É esta a declaração que Sócrates faz quando apresenta o memorando. Nós podemos dizer, bom, ele está também a argumentar para se justificar. Ele está também a argumentar para se justificar. Mas a verdade é que o memorando já tinha um conjunto de coisas que significavam uma revisão do que tinha sido exigido aos gregos. E não é, portanto, estranho que, em particular, o PSD fosse para as eleições com um programa que não tivesse em conta como memorando, apesar de ter assinado. Convém não esquecer que as eleições de 2011 foram já todas feitas com os principais partidos tendo assinado o memorando. E, muito significativamente, o memorando não tem um papel significativo nas eleições. Nós podemos dizer à distância, por razões eleitoralistas, sem dúvida, mas não só. Também porque não havia nenhuma noção de que a interpretação do memorando fosse aquela que se faz hoje. Quando é que surgiu a interpretação do memorando como nós fazemos hoje? Em 2012. Já bastante tempo depois. E porquê? Porque a tentativa inicial do governo de controlar o déficit falhou. E é por isso que a primeira medida de controle do déficit, que é o corte do subsídio de Natal aos funcionários públicos por metade, foi apresentada como uma medida única e apenas a que era necessária para resolver o problema da crise. Reparem como isto hoje parece estranho. Mas a verdade é que foi apresentada como uma medida única, provisória, não era nunca para repetir. Quando é que começou o drama e quando é que a interpretação do memorando, que hoje é dominante, se tornou maioritária? Essencialmente, quando o governo perdeu o controle do déficit. E quando é que ele perdeu o controle do déficit? Perdeu entre finais de 2011 e princípio de 2012. Nós, aliás, quase que podemos datar esse momento de uma reunião dramática com a Troika, em que Passos Coelho sai da reunião com ar aflito e faz um apelo ao PS para fazer uma revisão constitucional, que era necessário encontrar 4 mil milhões. Das duas, uma, ou isto estava desde o início, ou apareceu ali. Portanto, a história, eu percebo que os governantes não gostam de história, porque a história é muito complicada. E foi nesta altura que a interpretação do memorando se começou a centrar naquilo que é hoje a interpretação dominante do memorando, não antes. Quais eram as partes do memorando que foram quase que imediatamente aplicadas? A parte que dizia respeito à legislação laboral, a parte que dizia respeito ao mundo do trabalho. Essa foi, durante muito tempo, a parte mais significativa do memorando que tinha sido aplicada.
E aqui nós encontramos, de facto, coisas de caráter ideológico. Nós podemos dizer, mas este governo tinha desde o início uma ideologia neoliberal. Eu muitas vezes, quando tenho que discutir com as pessoas do PS, eles argumentam assim, eu respondo não. Passos Coelho fez oposição a Manuel Ferreira Leite com um programa desenvolvimentista. Também já ninguém se lembra. Que era um programa, não, quem fazia a figura de má, faça Sócrates, era Manuel Ferreira Leite, dizia não há dinheiro. A oposição a Manuel Ferreira Leite, como já tinha acontecido na campanha eleitoral que tinha oposto Santana Lopes, as pessoas Santana Lopes deu uma entrevista ao Financial Times dizendo que a crise em Portugal tinha terminado, estávamos em plena recuperação e as pressões para afastar Manuel Ferreira Leite de Ministra das Finanças do Durão Barroso faziam-se essencialmente porque ela é que era culpada pelo PSD em perder as eleições porque tomava medidas restritivas. E a oposição de Passos Coelho, documentada por várias declarações, por exemplo, sobre o TGV e outras, a Manuel Ferreira Leite foi essencialmente a oposição de dizer esta mulher não tem visão de futuro, não percebe que a economia precisa de desenvolvimento, precisa de grandes projetos públicos, exatamente o contrário do que precisa hoje. E, no entanto, isso está escrito. Isso está escrito até no livro do Passos Coelho, o original, o Mudar. Portanto, isso está escrito em muitos aspectos. Claro que depois houve alguma adaptação do discurso. Mas quando a crise realmente bateu à porta, em grande parte por incapacidade de controlar as contas públicas, então começou-se a tomar as medidas que nós hoje chamamos de medidas de ajustamento. E essas medidas foram e são essencialmente impostos. Este modelo, embora nós estamos em ano eleitoral, e em ano eleitoral houve folga, portanto este ano eleitoral é um ano de folga, é por isso que apesar de tudo alguns resultados económicos melhoram, porque estamos num ano em que realmente houve uma folga na austeridade, não é só em Portugal, aconteceu semelhante em Espanha e aconteceu também em Inglaterra, como é evidente voltará, depois das eleições, será a atual maioria continuar a governar. Isso é, voltará sob a capa da reforma do Estado, que é a capa em que ainda permanece o programa do ajustamento. E a ideia então foi a ideia do ajustamento. Para um filósofo, ou alguém que estudou filosofia, a expressão ajustamento é uma expressão muito interessante. O que é que significa ajustar? Significa colocar uma coisa que está fora dos eixos, nos eixos. Portanto, o que é que significava ajustar? De facto, empobrecer. E há declarações quase que explícitas do Primeiro-Ministro na altura. Significava que o país tinha que abandonar os anos em que tinha gasto mais do que aquilo que produzia e, portanto, tinha que voltar a um estado natural, e aí é que o ajustamento terminaria. Esse estado natural não é muito diferente da ideia da pobreza natural do país do tempo de Salazar. Eu não estou a dizer que eu sou salazarista, estou a dizer que o mecanismo é o mesmo. O país é pobre, qualquer crescimento ou riqueza ou melhoria das condições de vida é sempre artificial. No entanto, quando nós analisamos, por exemplo, as despesas e o endividamento das famílias, nós não encontramos nada de artificial nesse endividamento. A maioria do endividamento das famílias foi com compra de casa própria. Ora, a decisão de comprar casa própria era uma decisão inteiramente racional. Quem é que ia alugar casas? Não havia mercado de arrendamento. Quem é que com juros baixíssimos deixava de pedir dinheiro à banca aliás quase nos empurrava, para pedir casa própria? Era absolutamente racional. É por isso que nós não podemos também, em história, culpabilizar estas decisões que foram tomadas por pessoas que estavam a tomar decisões inteiramente racionais e mais, e que tinham salários que lhes permitia pagar as prestações de conta. E, portanto, o que acontecia é que esse endividamento para a compra de casa própria é o grosso do endividamento das famílias. E é também essa a crise das penhoras. As empresas já varia conforme a dimensão da empresa. Portanto, nós vivemos acima das nossas posses, mas em qualquer período de crescimento económico vive-se sempre acima das suas posses. O que é que acontece? É que não só se criou uma espécie de penalização moral sobre esse período, como se esquece o adquirido desse período.
A primeira coisa que é preciso compreender é que em política é o bem comum o objetivo. E em primeira razão, nós temos sociais-democratas, em política social-democrata, um partido que é laico, também no programa do PSD, e portanto as pessoas não estão na Terra para provar coisa nenhuma. As pessoas estão na Terra para serem felizes. E portanto a medida de uma boa política não é a infelicidade, não é pegar nas pessoas e dizer vocês vão se sacrificar em nome dos filhos e dos netos, coisa que nunca aconteceu na história. Estas coisas têm que ser ditas. Nunca nenhuma geração sofreu, a não ser em situação de guerra, e o que ela sofreu transitou para os seus filhos e para os nossos netos. Não. Transita dentro da própria sociedade, uns para os outros. Portanto, na verdade, nós não estamos a ajustar nem a empobrecer para garantir um futuro aos nossos filhos e aos nossos netos. Nós estamos a ajustar e a empobrecer para garantir que haja uma diferente distribuição de recursos na sociedade. Que vai, no caso português, essencialmente a classe média. Nem são os mais pobres. Os mais pobres não são a principal vítima desta crise. E às vezes a esquerda diz isso, está a ser com os mais pobres. Não. Os mais pobres sofrem, mas sofrem de maneiras diferentes. Sofrem porque o aumento do custo de vida, o aumento das casas, quer dizer, tem aí um efeito. Mas sofrem principalmente porque não têm esperança de sair da pobreza. Porque se quebrou o mecanismo pelo qual as pessoas saíam da pobreza e entravam na classe média. E ao entrarem na classe média, essencialmente através da educação, aumentavam de expectativas, que é isso que hoje é penalizado. As expectativas da classe média são penalizadas como sendo más e ainda não se descobriu em sistema de economia de mercado nenhuma economia que cresça sem haver expectativas da classe média e sem haver crescimento da classe média. É por isso que este programa de ajustamento nos vai dar, se continuasse, coisa que não acontece, porque há um pequeno problema que são as eleições, não é possível nunca, em democracia, manter programas deste género em situações que não seja de guerra ou de ditadura, e portanto o que significa que, mal ou bem, a própria democracia corrige estes elementos. Sendo que a teoria do ajustamento parte do princípio que tem décadas à sua frente. Cavaco Silva disse isso, saiu-lhe, provavelmente está arrependido de ter dito, quando ele disse nós temos pelo menos uma década e meia à nossa frente de austeridade. Passos Coelho também disse de outra maneira, mas também disse o mesmo. Ora, isto não é possível em democracia. Não é possível por uma razão muito simples. Porque os mecanismos sociais, se forem bloqueados de tal maneira que deixou de haver elevador social, ou seja, as pessoas deixaram de passar da pobreza para a classe média, e na classe média, principalmente através da educação dos filhos, vão tendo um upgrade da sua vida. Se isto não acontece, não há desenvolvimento económico. E o que há é uma sociedade cada vez mais dual, entre gente muito rica e gente muito pobre. E uma sociedade cada vez mais dual é instável em democracia. E esta instabilidade, nós podemos dizer, não se vê, porque as manifestações não são a única forma de perceber a anomia da sociedade e a destruição interior da sociedade. Portanto, a ideia do ajustamento e as teorizações do ajustamento datam de 2012. E estão hoje, de novo, abandonadas. Porque o que hoje os nossos governantes dizem sobre a Troika não é o que disseram de 2012 a 2014. De 2012 a 2014, a Troika era a salvadora porque trazia uma pressão exógena para resolver problemas endógenos. Como a nossa sociedade não tinha forças para se pôr na ordem, a Troika tinha a imensa vantagem de nos pôr na ordem de fora para dentro. E os governantes que nos queriam pôr na ordem encostaram-se de tal maneira à Troika, e é por isso que eu insisto muitas vezes nesta coisa, nós temos que conhecer a correspondência travada entre o governo e a Troika, porque eu tenho quase que a certeza absoluta, pelo que eu sei, que a maior parte das medidas muito positivas foram tomadas pelos governos e não pelas Troika. E é por isso que é vital que haja registro dos e-mails, provavelmente muita coisa é e-mail, que haja registro dos e-mails e que haja registro da correspondência. E eu devido que não há. Quer dizer, que o Vítor Gaspar mandava os seus e-mails de um computador da Troika. Portanto, o que é uma violação da lei. O que é uma violação da lei.
a lei obriga a que os procedimentos interiores ao Estado podem não ser públicos, mas fiquem arquivados. E, portanto, eu tenho quase que a certeza, não só muita coisa foi por meios eletrónicos, muita coisa foi em reuniões de boca que não tem ata, e, portanto, nós vamos ter muita dificuldade em reconstituir este processo. Mas o que aconteceu nestes últimos 2 anos foi essencialmente um programa particularmente cómodo. Assentava a ir buscar o dinheiro de onde ele existia. Mas não era de onde ele existia todo. De onde ele existia na base das pessoas que trabalhavam da classe média. E é por isso que nada disto se sustenta sem uma elevada fiscalidade. Não tenham ilusões. Nós estamos em ano eleitoral e de novo as pessoas interiorizam que vai haver um abaixamento de impostos. Este modelo não suporta qualquer abaixamento significativo de impostos. E, portanto, o que significa é que, terminado o período eleitoral, e provavelmente até os 2 partidos, ou pelo menos um, o que vai fazer é manter este nível, porque o programa cai todo no castelo de cartas se tirar a fiscalidade muito elevada. Porque não houve nenhuma reforma estrutural, apesar do que se diz. O que acontece é que ele vive essencialmente com um programa maciço de impostos. Coisa que Vítor Gaspar percebeu bem. Portanto, assim que se foi embora. A carta de Vítor Gaspar é um dos documentos mais importantes dos últimos 4 anos. Está lá, dito com clareza. O que é que acontece? Acontece que quando se procedeu ao ajustamento, olhou-se para a sociedade de forma, ao mesmo tempo, muito incompetente. Eu chamo sempre a atenção que a incompetência é um grande fato. As pessoas tendem a diminuir o papel da incompetência. Tendem a diminuir o papel da incompetência, a incompetência tem muito papel. Mas o que foi feito à pressa, mal pensado e com ideias erradas. Uma típica ideia errada foi que havia setores da nossa economia que eram expendable, deviam ser deitados fora. Por exemplo, a restauração. Não é que a restauração, o que se ganhou com o IVA da restauração é relativamente pequeno. A restauração, a pequena construção civil foram deitadas ao lixo porque aqueles homens convenciam-se que as empresas modernas não eram estas. E nunca partiram do princípio que estas fixavam um número muito significativo de emprego. E quando o desemprego começou a crescer exponencialmente, a crise da segurança social entrou na ordem do dia. A crise da segurança social ainda não é o resultado da demografia. E pode nunca ser o resultado da demografia. Porque basta haver uma produtividade de quem trabalha maior para que essa pessoa, mesmo que seja um que alimente 3, a sua produtividade permite efetivamente empregar 3. É por isso que estas coisas que toda a gente repete são, de facto, muito neomalthusianas. São projeções em que se escolhe 1 ou 2 fatores e todos os outros são deixados à parte. A nossa crise da segurança social vem, em grande parte, do crescimento exponencial de subsídios sociais e da diminuição significativa do emprego, que é que gera a crise que depois levou a medidas extraordinárias. Portanto, o que nós fizemos nos últimos anos foi destruir uma muito frágil classe média, que é o único elemento importante para que o país progrida e para que haja crescimento económico. Ou seja, que as pessoas já não se lembrem da pobreza, como os nossos avós, os nossos pais se lembravam e poupavam toda a vida para comprar uma casa no fim. Nenhuma sociedade assenta em pessoas que poupam toda a vida. É outra das coisas que... Não, é evidente que em períodos de crise é bom que as pessoas poupem. Mas o dinamismo da sociedade não vem das pessoas que poupam, vem das pessoas que gastam. Nós temos tanta coisa invertida na nossa maneira de pensar que temos que... As pessoas dizem, qual é a alternativa? Olha, começa por ser para pensar de forma diferente. Porque pensar de forma diferente nós encontramos coisas diferentes. Qual é a alternativa? Eu digo, por exemplo, ver quais eram os setores, mesmo que antiquados, que tinham uma parte importante do emprego e poupá-los. Outra coisa é, eventualmente no primeiro ano em que havia disponibilidade para aceitar grandes sacrifícios económicos, fazer um imposto, uma espécie de imposto de guerra muito elevado, que abrangisse tudo. E as pessoas aceitavam. Se fosse um ano. Uma coisa é um imposto elevado um ano, outra coisa é um imposto menos elevado para toda a vida. Todos estes mecanismos tinham consequências distintas, mas não punham em causa o controle do déficit. É por isso que nós vivemos sob uma ditadura do pensamento que é
é assim e tem que ser assim. Não, era possível fazer. Eu dou sempre o exemplo do Miguel Cadilho. No início fez uma proposta completamente diferente. O Cadilho não é propriamente um socialista encartado. E a proposta dele era um imposto de guerra, 30%, 25%, 30%, que cairia em cima de tudo. Ou seja, rendimentos de trabalho, depósitos bancários, empresas, propriedade. E com esses recursos, reformar o Estado. Ou pagar parte da dívida, diminuindo o serviço da dívida. Qual é a vantagem desta proposta? Não estou a dizer que esta proposta fosse perfeita. É que o seu tempo é mais compatível com o funcionamento de uma democracia. As pessoas estão disponíveis a sacrificar-se. Primeiro, quando percebem que o sacrifício é equitativo. Quem tem melhores condições paga mais. Mas também quando tem perspectiva de voltar a ter futuro no final do seu sacrifício. E ao se destruir isto tudo, criou-se uma sociedade que de facto não é apenas envelhecida em termos etários, é envelhecida em termos de falta de esperança. E é por isso que, se me pedem qual é a política do futuro, é em primeiro lugar dizer que não a estas coisas todas, fazer um esforço para pensar de forma diferente, porque pensando de forma diferente há soluções diferentes. E essas soluções existem. E essas soluções não põem em causa muitos dos aspectos das nossas obrigações. Alguns põem. O problema da Europa também é um problema complicado. Mas, de um modo geral, não põem em causa muitas das nossas obrigações, principalmente em função do déficit. E não passam, certamente, por ir buscar recursos à classe média para os canalizar em grande parte para os déficits. Foi o que aconteceu nos últimos anos. Sem que isso tenha verdadeiro significado económico. Porque nós hoje, quando falamos, imaginem que os marxistas olham para a sociedade e o que é que faziam aquelas caricaturas, os comunistas faziam aquelas caricaturas dos capitalistas. Os capitalistas de fraco, de chapéu, de cartola e tudo. Quem eram esses capitalistas? Eram os barões da indústria. E a banca era subsidiária desses barões da indústria. Era a United States Steel, era a JP Morgan, que era a banca, que era a DuPont, eram as empresas industriais. Reparem que não há empresas industriais neste momento significativas em Portugal. Há grandes empresas de distribuição que também atuam como empresas financeiras. Porque muitas das coisas que eles fazem, apesar de serem empresas de distribuição, são mecanismos de caráter financeiro com empréstimos bancários e com o turnover desses empréstimos. Portanto, assim não vamos a lado nenhum. E é por isso que... E agora, reparem, eu vou já terminar sobre isto. Quem diz estas coisas parece um extremista perigoso. O extremista perigoso é aqui o André Freire. Eu não sou. Mas o que acontece é que isto saiu de tal maneira dos eixos que estas coisas que eu estou a dizer que são puramente social-democratas, democratas cristãos, não põem em causa nem a propriedade, nem a economia de mercado, que apesar de se chama capitalismo, não põe em causa nenhuma destas coisas. O que põe em causa é outra coisa. É um governo, de facto, que socialmente despreza os mais fracos. E isso é evidente. Evidente. E os exemplos permitem-nos, eu às vezes discuto com o Xavier, que é representante da Defensora BIG, e portanto temos uma discussão amigável, e, por exemplo, fala-se do imposto sobre as sucessões. Imediatamente, se houver imposto sobre as sucessões, as pessoas fogem do imposto. A fiscalidade vai aumentar o imposto sobre as grandes empresas. Elas fogem. Eu coloco-me assim, que está bem. Mas é normal que eles fujam, quer dizer, a gente acha que as cabeleireiras e os restaurantes e os cafés e os mecânicos de automóvel, quando fogem, estão a cometer um crime social. E os outros é uma constatação de facto, como se tivessem direito de fugir. Para que é assim? Para que é assim? É absolutamente amável, a gente faz, ele foge. Quer dizer, e a cabeleireira não passa de forma problema. Tem o nosso secretário de Estado e o aparelho de todas as finanças em cima dela. Portanto, há aqui problemas sociais complicados, problemas de mentalidade, problemas de degeneração partidária,
problemas de ignorância sobre o país que vão ser muito difíceis de lamentar. Portanto, eu não auguro um futuro particularmente radioso. Espero que haja uma surpresa que ninguém.